que a gente vai ter? Então, a gente faz aqui na apresentação, a gente vai ter uma teoria de REST, como funciona o vídeo, né? Vídeo compressão H264. A gente vai ter uma teoria de REST também, que hoje não adianta a gente saber o ARN se a gente não sabe como funciona o banco. A autenticação já está e vai fazer toda a outra parte, né, de criação de canal, cadastro, criação de canal, o feed, como que dá curtida no vídeo. Então, a gente vai colocar, de fato, a funcionalidade simular a funcionalidade de vídeo aqui na nossa aplicação, né? Eu estou no Linux aqui, né? Dá para fazer no Windows também, mas tipo, tem um problema com relação ao Docker do volumes. Tem um problema no microfone, ou um problema com o volume no Docker no Windows, é meio complicado. É meio complicado, às vezes não funciona, às vezes funciona, principalmente se estiver usando o WSL. Mas enfim, né? Vou continuar aqui. Primeiro de tudo, né, é atualizar o sistema, né? Então, no meu ambiente aqui, né, é basicamente rodar um apt update upgrade. Então, eu vou colocar aqui no chat aqui o comando, né? Se vocês estiverem no Windows, coloquei no chat o comando. A segunda parte é instalar o FFmpeg, né? Eu acredito que o meu já tem aqui. Eu vou colocar aqui no chat aqui também. Então aqui ele vai instalar o Git, o FFmpeg, né? No meu caso já está instalado o Git, o FFmpeg e também tem algumas dependências de compilação, né? Aqui basicamente é só para verificar a release do meu sistema, né? Que é o Ubuntu 24.04. Vou colocar aqui no chat também. A próxima é instalar a linguagem, né? Então tem algumas etapas aqui. Então eu tenho várias versões de Python aqui na minha máquina. Eu tenho Python 3.11, eu tenho Python 3.7, eu tenho Python 3.7 também, muito antigo. Eu tenho Python 3.10, tenho Python 3.12 e eu tenho Python 3.13, se eu não me engano. Então, o que acontece? O ambiente de vocês podem montar com a versão do Python que vocês têm disponível aí. Então, é simplesmente você Python 3 menos version. A minha padrão aqui é o 3.12, né? Mas pode ser que vocês tenham alguma outra padrão. O importante é vocês saberem essa versão aí. Porque depois a gente vai montar um ambiente virtual e vocês vão escolher uma versão de Python aqui para usar. Para quem não tem o Python 3.12, né? Ou queira usar o 3.12, o comando de instalação no Linux é esse cara aqui. Eu não vou colocar esse aqui para vocês usarem, né? Que é para definir como padrão, né? Mas porque ele é opcional. Depois que vocês fizerem a instalação, vocês podem verificar, né? Que a versão instalou corretamente. Então é simplesmente Python 3 menos version. No caso de vocês pode rodar outra versão, pode aparecer outra versão. Mas o importante é que tenha o Python instalado aí, pelo menos o 3.10, o 3.11. A segunda coisa na verdade, a terceira coisa é o gerenciador de dependências, né? Que é o Poetry. Então, o que é o gerenciador de dependências? Todo projeto ele precisa de uma suíte de aplicações, né? Que são as bibliotecas. Então, o gerenciador de dependências vai cuidar disso para a gente, né? A gente vai precisar de uma biblioteca chamada, por exemplo, PyJWT, né? Que é para a gente manipular token JWT. A gente não precisa implementar uma geração de tokens do zero, né? Tem a biblioteca que fazem isso. Então aí a gente vai usar o Poetry, né? Que é um gerenciador de dependências para instalar o pacote no nosso ambiente. No meu caso aqui, já está instalado também. Então eu tenho
conseguir rodar um Poetry menos version. Mas para o caso de vocês, que vai ser rápido, é simplesmente vocês podem rodar aqui pip install Poetry. Ou instalar via curl. Eu vou colocar aqui no chat, né? Esse passo a passo. Então, o primeiro de tudo é o link para instalar. O segundo é para tornar padrão, né? Para mostrar para o sistema que existe o Poetry. Então, quando a gente digita lá o Poetry menos version, né? Se não aparecer, né? Se ele disser que o comando não é reconhecido, primeiro de tudo vocês têm que adicionar o path, né? Que é esse segundo comando aí. E, mano, deixa eu te perguntar. Tu disponibiliza esse slide ou tu é só teu mesmo? Não, posso colocar aí para vocês. Uhum. E aí a gente já vai copiando de lá mesmo. Beleza, então. Outra coisa que eu posso configurar aqui é Beleza. Beleza, né? Instalado o Poetry e tudo mais, feita a configuração, a gente vai inicializar, né, o nosso projeto. Então eu vou escolher uma pasta aqui do minha máquina e aí eu vou criar ou inicializar o projeto de acordo com os comandos aqui, né, aqui embaixo. Então eu vou colocar Poetry new byte to backend. E aí ele já criou um pacote aqui, né? Byte to backend. E já inicializou algumas coisas para mim, né? São alguns arquivos que ele já cria por padrão. O PyProject, né? Para adicionar as dependências. Um arquivo de SR de source e um arquivo de teste. Então isso aqui é a montagem do ambiente basicamente é trivial, né? A próxima que a próxima coisa que a gente vai fazer é instalar pelo menos uma biblioteca, né? Então eu vou já rodar o primeiro comando aqui, que é o poetry add. Tá? O que a gente vai fazer aqui? Basicamente a gente vai instalar nosso primeiro pacote, né? Com o Poetry já instalado e configurado, já. Ah, não, desculpa. Era para criar um ambiente virtual. Depois a gente roda isso aqui. A próxima ferramenta é o Committing, né? Então, como que funciona o Committing, né? O Committing, basicamente, ele vai fazer uma coisa para a gente que é o commit semântico, né? Ele vai adicionar uma padronização de commit para a gente, para facilitar o rastreamento de funcionalidades. Então a gente não vai ficar fazendo git, add, git commit, "-m", funcionou dessa vez. Aí eu então fiz tal coisa. A gente precisa seguir uma padronização de commit que vai possibilitar a gente poder rastrear as funcionalidades que foram feitas e chegar, caso dê algum problema, né? Chegar em onde foi que mudou, que pode ter acontecido para quebrar, etc. Como que a gente instala o commit, né? É muito simples. Se tiver o Python instalado, é só pip install commit, e aí tem que passar essa flagzinha break system package, né? Ou ainda, no próprio ambiente, né, de vocês, pip install commit, mas aí depois a gente vai criar um ambiente virtual e aí eu instalo por lá. Próximo, Docker e Docker Compose, né? Então, se tiver no Windows aí, provavelmente vai ser o Docker Desktop lá, tem que habilitar a engine e tudo mais, né? Aqui no Linux é muito simples. Sudo apt install docker.io docker compose v2 -y instala. Aí tem todo esse passo a passo aqui, mas não precisa seguir ele à risca, né? Como eu vou passar o slide lá, né? Tem todo esse passo a passo aqui. Eu vou colocar esse comando aqui no chat também. Não precisa seguir tudo isso aqui. É muito simples no Linux. Cadê agora?
Depois a gente vai manipular o Docker Compose, né? E a gente vai criar um arquivo para poder criar toda a nossa infraestrutura em código, né? O que é utilizando o Docker Compose. A gente vai criar os containers do banco de dados, do Min.io, vai configurar uma network interna. E isso vai permitir com que a gente não precise instalar nada disso no nosso sistema, né? Simplesmente rodar o Docker, simplesmente rodar o Docker e orquestrar com o Docker Compose. Aqui faltou uma paradinha aqui do Virtual Env, né? Se tiver aqui para trás aqui, faltou o Virtual Env. E uma última coisa, né? Antes da gente montar tudo isso e instalar as nossas dependências, é instalar o ambiente virtual, né? O que o ambiente virtual vai fazer? Ele vai isolar o nosso sistema, as bibliotecas do sistema, das bibliotecas do nosso projeto, né? Então, como é que a gente pode fazer isso? Primeiro de tudo, é instalar o Virtual Env, né? Sudo apt install Virtual Env, né? Simples assim. Instalou o Virtual Env, agora a gente vai criar um ambiente virtual, né? Virtual Env, Venv. Tem gente lá que usa o Conda, não sei o que, blá blá blá. Eu prefiro não usar. Eu prefiro não usar. Eu prefiro o Virtual Env, que eu consigo criar meus ambientes isolados e tudo mais. Sob o meu gerenciamento, né, eu digo o que é melhor, qual a versão do Python que eu quero, enfim. E a gente vai criar uma pasta chamada, desculpa, a gente vai criar o nosso ambiente virtual numa pasta chamada Venv, né? Ou Env, ou ponto .venv, tanto faz. E especificar uma versão do interpretador que a gente tem, né? Por exemplo, eu mostrei que a minha default é o 3.12. Então eu não precisaria necessariamente passar isso aqui, né? -p Python 3.12. Mas se eu quisesse usar uma outra versão, por exemplo, com Python 3.10 ou 3.11, eu poderia criar, né? Então aqui eu criei um ambiente virtual com o Python 3.11. E se eu fizer aqui Python 3 menos version, essa é a versão do meu ambiente, né? Tanto é que o meu Venv está ativado aqui. Vou ver aqui, né? O meu Venv ativado. Se eu sair e voltar, né? Porque no meu caso aqui ele ativa automaticamente. Então, se tiver uma pasta Venv aqui, ele vai ativar automaticamente. Mas vamos lá. Eu vou criar com o Python 3.12. Vou só dar um RM nessa pasta aqui. RM-rf. E aí eu vou criar aqui o meu Venv, né? Vou criar com o 3.12. Feito isso, o que vai acontecer? Eu posso ativar o meu ambiente virtual. Ok. Tá a versão aqui. Então agora eu estou com a versão 3.12. E a partir daí, agora, eu posso ir adicionando as minhas bibliotecas, né? Adicionando as dependências do meu projeto. Então, primeiro de tudo, eu vou começar com algumas bibliotecas aqui, que é o Sun, Edge, Sun. A outra é o Tortoise ORM, a SyncPG e o Aerit, né? Já vou colocar aqui. Eu posso colocar quantas eu quiser aqui, né? Ele vai instalar tudinho para mim aqui. Essa outra é o I/O Boltcore, que é para a gente manipular ou conseguir se comunicar com o Min.io, né? Que é o storage. A outra é o PyJWT, Bcrypt e o IO Files. A gente não vai instalar o .env ainda, mas daqui para frente eu vou explicar em qual é o momento que a gente instala. Nesse momento aqui, todas as nossas libs, né, estão prontas para serem instaladas. E aí ele vai montar um ambiente virtual, ele vai instalar tudo aqui dentro do nosso ambiente virtual e essas bibliotecas vão ficar isoladas do restante do sistema. Esperar ele rodar aí o comando aí. Beleza. Concluída a instalação, né? Concluída a instalação do. Eita, vazou. Concluída a instalação das bibliotecas, né, e configuração do sistema, ele criou aqui pra gente, abrir no VS Code,
ele criou para a gente alguns arquivos aqui, né? Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. Ctrl mais, né? Vamos tirar o Vibecode aqui do lado. A gente não vai usar o Vibecode ainda. Ele criou alguns arquivos para a gente aqui, né? O primeiro é o PyProject, né? Que ele já, na verdade ele já tinha criado, agora ele só modificou. E aí ele criou aqui, adicionou as dependências do nosso projeto, né? Ele colocou aqui o nome da biblioteca, versão, colocou aqui mais algumas outras coisas e criou para a gente também esse arquivo aqui, ó, o poetry.lock. Então, todo gerenciador de dependências que se preze, né? Um bom gerenciador de dependências, ele vai ter esse ponto lock, né? O que é o ponto lock aqui? Basicamente, ele vai travar a nossa dependência do projeto, né? Numa versão específica. Então, ele gerencia tudo isso para a gente de forma automática, é um arquivo automático, a gente não pode mexer nele, que vai travar, de fato, a versão específica que a gente está usando, né? Então, ele vai dizer aqui que pode ser versão tal até versão tal. Só que ele geralmente, né, ele vem acompanhado desse hash aqui, né? Então, esse hash garante integridade e garante que aquela versão é aquela que é precisa, né? Isso aqui é só um detalhe, né? Não precisa se atentar a isso. Isso é gerenciado automaticamente pelo Poetry. O principal é aqui, dependências, né? Então a gente adicionou aqui o Sank, o Tortoise, o AsicPG, enfim, todas essas bibliotecas pronto para a gente já começar o desenvolvimento do nosso projeto. Pronto. Feito isso, agora é o próximo passo, né? Arquivo.env. Então, eu vou criar esse cara aqui mais para frente, que aí eu vou criar de um por um e vou explicando o que é cada variável. A próxima é a gente organizar de fato o nosso projeto, né? Então a gente montou o ambiente todo, agora a gente vai organizar ele, né? E vai criar as pastas que a gente vai utilizar. Eu vou fechar o terminal aqui. Deixa só o slide aqui. Então a gente vai criar aqui uma estrutura de pastas parecida com essa aqui. Então lá está SRC, né? Lá está SRC. Mas aí eu vou colocar vou modificar para, vou criar uma parte chamada app. Vou criar também uma parte chamada, migrations. Dentro de app, eu vou até deletar esse SRC aqui, porque foi o Poetry que criou, né? Aí vai ter o model, route, services, dentro de app. Models, daqui a pouco a gente vai saber para que serve cada um. Route, services, esquemas, workers e middlewares. Workers e os middlewares. Provavelmente isso aqui não vai precisar muito. Pronto. Essa é basicamente a estrutura, né, do nosso projeto. É o que a gente vai fazer o código em cima dela, né? Que vai escrever e vai entender o que é cada uma, para que serve, qual que é a funcionalidade. Vamos lá, o próximo estágio. Então, do ambiente pronto, né? Aí a gente começou a montar o ambiente, instalou o gerenciador de dependências, instalou o Docker, né? Criou as pastas, Python. Faltou o commit ainda, né? Mas é simples de resolver. Eu vou usar aqui o terminal do VS Code aqui para instalar esse cara aí. Então, vou instalar Poetry Edge Commits. Puxa, pode-se não falar pelo pip. Então. Instalei o commits aqui no meu ambiente. Eu instalei pelo pip. O Poetry deu algum erro aqui, eu não vou me atentar nisso com o Poetry. Então, instalado o commit, né, a gente pode simplesmente dar um CZ e a partir daí, né, a gente consegue utilizar o commit e a gente vai entender o que é a maioria dos comandos aqui. Mas o principal que a gente tem que fazer primeiro agora é o CZ init, que ele vai iniciar o versionamento do nosso projeto. E aí, aqui a gente vai navegar com as setinhas, né? A gente vai deixar aqui PyProject mesmo, que é o arquivo de configuração, né? Que ele vai usar para salvar os dados dele. A gente vai usar o PyProject. Vamos escolher aqui
nossa regra de commit, né? O que a gente vai usar para... Qual vai ser a regra que a gente vai usar para os nossos commits serem semânticos? Tem aqui o Conventional Commit, tem o Customize, tem a versão do Gira, né? Mas a gente vai usar o Conventional Commit. Escolher um gerenciador de dependência, fonte de versão. Tem vários aqui. Commits, tem o cargo para... O cargo, se eu não me engano, é projeto PHP ou é Java, foda-se. A gente vai usar o Poet, que é o nosso gerenciador de dependência. Ele encontrou aqui, né, que não existe tag, né, ou seja, a gente não criou nenhuma tag no Git, então ele vai usar aqui a versão default, 0.0.1, e a gente vai usar a nossa versão de esquema, o Semantic Version, que é com o Vzinho na frente, né? Então vai ser V, blá, 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 alguma coisa. Então a gente vai precisar dizer, né, qual que é o formato de versão. Então a gente pode colocar aqui V 1.0.0. Criar o changelog automaticamente no bump, ou seja, toda vez que a gente gerar uma versão, ele vai pegar aqueles nossos commits e vai criar um arquivo chamado changelog. Isso é importante para rastrear o desenvolvimento. Vou deixar assim aqui. Manter a versão 0 durante o break changes. E aqui a gente pode colocar um hook, né? Que é basicamente uma função que roda antes de a gente fazer alguma coisa. Eu vou deixar aqui commit message normal, porque o outro lá, o que é o pré-push, é uma onda de configurar, mas ele basicamente vai interceptar o push e vai verificar se os commits estão todos seguindo o conventional commits. Feito isso, né? Ele vai dizer que a configuração está completa, e aqui no PyProject vai ter uma outra parte, né, que ele vai adicionar aqui. Ferramenta committing, o nome, né, adicionou todas as configurações aqui dele e está inicializado. A partir de agora, a gente consegue rastrear nossas funcionalidades, né? Rastrear nossas releases. Ok. Feito isso, né, a gente montou o ambiente, né, testou, montou o ambiente, instalou dependências, instalou biblioteca de manipulação de vídeo. Agora a gente vai para um pouquinho de teoria aqui, que é a gente entender o que é uma API REST, né? E como é que funciona o protocolo HTTP. Quais são os métodos HTTP, status codes, né, do HTTP, WebSocket, né? E algumas boas práticas de design de API, né? Eu vou passar bem rápido aqui, que eu não curto muito teoria, não. Protocolo HTTP, né? Ele é baseado no modelo de requests e response. Então, como é que funciona, né? Um cliente HTTP, que pode ser o navegador, um aplicativo, o curl, o Postman, ele vai fazer uma requisição para um servidor, né, HTTP, e aí o servidor vai processar e responder com uma resposta. Isso, aqui. Esse tipo de ação, né, é o que a gente chama de stateless, né? Então, inicia a request, o servidor devolve a resposta e tudo é encerrado, né? A conexão TCP é encerrada, o servidor não guarda nenhum estado, né? Ele não armazena nada. E tudo isso tem um início e um fim, né? E é o que a gente chama de stateless, né? Sem estado. O protocolo HTTP, né? Ele é baseado em texto. Requests e responses, elas são strings, são legíveis para a gente, né? Então a gente consegue interceptar uma request e ver o que está sendo enviado e o que o servidor respondeu. Request, né? É uma linha. O que é uma request? É uma linha que a gente vai ter uma URL, vai ter parâmetros que a gente pode passar via header e body ou pela URL. Isso eu vou mostrar para vocês onde é que funciona, como é que funciona, o que é uma header, o que é um body, né? Resposta.
O servidor pode responder com status code, headers e body, né? E isso é retornado pelo servidor. Stateless, né? Isso aqui eu estou falando aqui basicamente só resumindo o que eu tinha falado. Stateless, né? Cada request é independente, né? O servidor não guarda estado entre as chamadas. Então, tem um início e um fim. E aí tem uma versão aqui de HTTP 1.1 para HTTP 2, né? Mas isso é para a gente como desenvolvedor back-end de software alto nível, né? Não faz tanta diferença, né? A não ser que a gente precisasse entender como é que funciona por baixo dos panos. E em cima do HTTP existe o HTTPS, né? Que aí a diferença tem o Szinho aqui na frente, no final, e ele diz para a gente que a nossa conexão é criptografada, né? Então, se tiver alguém no meio entre a conexão entre entre o servidor, desculpa, entre o cliente e o servidor, ele não consegue ver os dados brutos, né? Apesar de ser o texto baseado em a conexão, desculpa, as mensagens serem baseadas em texto, ele não vai conseguir ver nada porque está criptografado. Né? E isso é obrigatório em produção, né? Tanto é que se você escreve um site, faz o deploy de um site, cria um app, nenhum desses caras deixa você subir para produção com HTTP, né? Eu vou abrir o modo de desenvolvimento aqui e mostrar para vocês como é que a gente pode ver isso aqui. Que eu estou no Google Chrome, né? Então, ou aperta o botão direito Inspect, ou aperta F12, né? Vai fazer a mesma coisa. Aí tem as abas de Element, que você pode navegar aqui entre nas tags HTML. O console, que a gente pode rodar comando JavaScript, né? E aqui só tanto faz, né? Que a gente não mexe nisso. E aqui basicamente é o que a gente consegue ver o que o nosso navegador manda. Alisson, mano, tá falando alguma coisa? Caiu, pô. Eu acho que ele caiu. Voltou agora? No grau, mano. Voltou. Tá, beleza. Tá, vamos lá, né? Voltando, né? A gente vai ver aqui como é que funciona as requests e as responses, né? Então a gente abriu aqui deixa eu abrir. Inspecionar, né? Qualquer página aqui que vocês quiserem. Vamos pegar logo no YouTube aqui. Botão direito, inspect. Botão direito, inspect. Ou, de novo, né? JWT. F12. E aí a gente vai ter as abas de Element, né? Console, que a gente pode rodar escrever código JavaScript aqui dentro. E a aba de Network, né? E aqui a gente pode ver o que o servidor, o nosso cliente front-end manda e o servidor devolve, né? Então aqui já fez várias requisições e o servidor devolveu várias respostas. Né? Então vamos pegar aqui de exemplo aqui esse log aqui. Então tem uma URL, né? Para onde que onde que o cliente encontra esse recurso, o tipo de requisição, né? Post, qual foi o status, né? Status code, e aqui o que foi devolvido, né? O que foi pedido, né? Quais os headers de requisição. Então, isso aqui, cara, é um monte de coisa aqui, né? Isso aqui são os headers, o que o cliente devolveu, né? Desculpa, o que o servidor devolveu. A gente consegue navegar aqui também no payload, né? O que o servidor devolveu em formato de JSON. Isso aqui a gente não vai entender porque é específico do YouTube, né? Mas a gente vai escrever o nosso, a gente vai conseguir visualizar isso aqui também no nosso back-end. Enfim, isso aqui é só um exemplo básico, né, de como a gente consegue, né, o que é uma request, uma response, como é que funciona. Próximo. Métodos HTTP, né? Então, todo recurso, né, toda requisição para o servidor, ela precisa seguir, a gente precisa dizer para o servidor o que a gente quer, que tipo de solicitação a gente está fazendo para ele. Então, não importa, além da URL, né, que é o que a gente basicamente digita aqui, né,
digita no navegador, a gente tem que dizer, né, qual que é o tipo de solicitação que a gente está fazendo para o servidor. Então, tem as 4 primeiras, tem várias, né? Tem umas 8, pelo menos, mas a gente utiliza mais essas 5 aqui. A primeira delas é o GET. Então, a gente pede, o GET a gente usa para leitura, né? A gente usa para leitura, então quando a gente quer pedir alguma coisa do servidor, a gente faz um GET. Então, toda vez que a gente digita algo no navegador aqui, toda vez que a gente digita algo no navegador, ou faz, sei lá, pegar aqui. Toda vez que a gente clica aqui, ó, isso aqui foi um GET. A gente fez um GET pro servidor, passou uma URL e tudo mais, e a gente fez, né, pediu do servidor um determinado recurso. Então, esse tipo de requisição, ela é um GET. E o que é? O GET tem algumas características, né? Ele é sem body, a gente não precisa passar o body, né? Tem maluco que passa, mas a gente não usa. Pode ser cacheado, né? Cacheado. Então, o cache é um recurso que a gente vai usar, né? A gente vai entender mais para frente o que é o cache. Mas, basicamente, o cache a gente vai usar para economizar recursos do servidor, leitura em banco, idempotente. Essa palavra aqui complicada, ela quer dizer o seguinte: todo get vai produzir o mesmo resultado, independente de quantas vezes ele for feito. De 10 gets, ele vai fazer a mesma coisa 10 vezes. Meu Deus do céu. A próxima é o post. O post, a gente vai usar ele quando a gente vai criar alguma coisa, né? A gente vai criar no servidor. Ele não é idempotente. Então, se a gente chamar ele uma vez e chamar outra, não necessariamente ele vai produzir o mesmo resultado. Geralmente ele vai retornar o status 200 ou 400 ou 500 também, né? Se o servidor quebrar. Mas isso aqui a gente usa quando a gente vai fazer uma chamada para o servidor para criar alguma coisa. Ele vai ter body, né? Diferentemente do get, ele tem body. Então a gente pode passar no corpo da requisição recursos que a gente quer criar. Agora a gente vai ter esses dois aqui, né? O patch e o put. Geralmente eles fazem a mesma coisa, né? Mas eles têm uma pequena diferença, né? Eles modificam alguma coisa que já está no servidor. O patch vai fazer uma atualização parcial, né? Só campos enviados pelo cliente vão ser alterados. E o put, ele vai fazer uma substituição total, né? Então, independente do que for enviado ou não, ele vai substituir tudo no banco de dados. Desculpa, substituir nosso recurso lá no nosso back-end. Não necessariamente pode ser no banco de dados. O último é o delete, né? O delete, como o nome já diz, né, ele vai remover alguma coisa no banco de dados, em algum recurso. Uma outra característica dele, né, que é curiosa, é que ele é independente também. Então, a gente pode chamar 10 deletes, ele vai sempre produzir o mesmo resultado. Então, na primeira vez, vai deletar o recurso no back-end, mas ele vai sempre retornar 204, né, que é o no content. Né? Ele vai sempre retornar 204, independente de quantas vezes a gente chamar. Então, a gente chama a primeira vez, o recurso é deletado. A gente chama a segunda, o recurso não existe mais, mas ele retorna 204, por ser uma característica dele, né, de ser indepotente. Esses foram os métodos, né? Então, esse aqui é o básico do básico. Então, tem mais, pelo menos 8, mas não são tão usados. Ah, e detalhe, tem um outro cara que é o Curie agora, né? Que é um novo método HTTP que foi criado, né? Mas isso é para um outro lado daqui para frente. Aí a gente vai falar de status code, né? Então, se toda resposta, né? Se toda requisição HTTP parte de um request e de um response, um request e um response, do lado do cliente, né? Ele vai dizer o que ele quer no servidor, né? Vai ser a request, e vai ter o método get, post, patch, delete.
do lado do servidor, ele vai devolver uma resposta, né? Que são os status code. Então, não necessariamente, né? Não necessariamente essa resposta pode ser um sucesso, né? Então, a gente tem que 4 tipos de respostas do servidor. E geralmente elas começam com o seguinte número, né? Se for uma resposta de sucesso, então ele vai começar com o número 2, né? Então a gente vai ter 200, 201, 204, que são status de sucesso, né? Então eu fiz uma operação no servidor e o servidor concluiu ela com sucesso. Então aqui a gente vai ter, esse aqui é o 200, né, que é o sucesso genérico. Então a gente vai dizer, o servidor vai dizer, né, que a requisição foi processada com sucesso, mas ele é genérico. A gente vai ter o 201, que é quando a gente faz um post e foi bem sucedido, né? E esse 201 serve para dizer, né, que além da requisição ter sido feita com sucesso, um recurso foi criado no servidor. Então ele foi criado com sucesso, que é o created. 204, ele é o no content, né? Então foi processado com sucesso, mas o servidor não retornou nada no corpo da resposta, né? Não teve um body. Mais para frente vocês vão entender o que é um body, o que é um header, mas por enquanto, né, só precisam entender esse status code, né? Ainda tem mais o 202, né, que não está aqui no slide, eu não coloquei. Mas o 202 é um processamento assíncrono, né? Então, mandei o servidor fazer, ele vai me dizer, ele vai me retornar 202, sinalizando que a requisição foi aceita e está sendo processada em background e você vai ter uma resposta. É isso. Aqui, para o nosso caso, né, os status 3, né, que são de redirecionamento, a gente não usa muito. Isso serve mais para infraestrutura, né, mas é bom conhecer. Então, um recurso foi movido, o recurso foi encontrado, o recurso não foi modificado. Isso aqui não precisa se atentar para isso agora. O próximo são status de erro do cliente. Então, a nossa requisição ela foi enviada para o servidor, né? E o servidor foi processar ela e encontrou alguns problemas, né? Então ele vai retornar para a gente geralmente com o 4 na frente, né? Então o primeiro é o 400, né? Bad request. O bad request ele encontrou algum erro, tu se vira para achar. O próximo é o 401, que é de não autorizado, ou seja, você não pode fazer aquela solicitação. Então você não está logado ou alguma coisa, ou você não tem. Na maioria dos casos você não está logado. 403, né? Sem permissão. Então, nesse caso, você está logado, mas você não tem permissão para acessar aquele recurso. Aí tem o 404, né? Recurso não encontrado. Esse recurso não encontrado, né? Você, sei lá, pediu uma imagem do back-end. Ele não encontrou, ele vai te retornar esse status code, 404. O 409, né, vai dizer que tem um conflito de estado, né? Alguma coisa já existe, tudo mais. Por exemplo, o e-mail já está cadastrado, o nome de usuário já está em uso, né? Mas isso não usa tanto, né? Geralmente a gente usa aqui o 400 para dizer que é um bad request. E por último, né, o 422, né? Que é basicamente um erro de esquema, né? A gente mandou uma solicitação para o back-end, um post. A gente escreveu lá no nosso body lá os dados que a gente quer modificar ou criar. O servidor recebeu, mas ele não processou porque tem alguma coisa errada. Eu também não gosto muito de usar ele, né? Ele é usado muito no Fast API. Eu gosto mais do 400 aqui, eu acho que o 400 resolve tudo. Mas esses são os principais códigos de erro de cliente. E por último aqui, o erro de servidor, né? O erro de servidor, a gente vai ter um dos 3 primeiros aqui, né?
que é o 500 é um erro interno do servidor, então ele foi processar a tua requisição, ele deu um erro e quebrou, né? Quebrou o teu código. E o próximo é o 502, né? Que é o Bad Gateway. O Bad Gateway basicamente o processamento é feito num outro back-end e eu não consegui falar com ele. Ele vai te retornar isso aí. E o 503 que é indisponível, né? Então eu pedi uma solicitação para esse back-end 1. Essa solicitação precisa ser feita por um back-end 2. E aí o back-end 1 não conseguiu falar com o back-end 2. Ele vai te retornar indisponível também. Então, o de status code, né? Basicamente é isso. Isso é muito básico, tá? Então, tem mais coisas para cá, tem a parte de redireção, tem mais códigos de sucesso, mas esse aqui é o básico do básico. Próximo agora, né? Modelo de comunicação, né? Como eu falei para vocês aqui na frente, HTTP ele é stateless, né? Sem estado. Então, tem um início, um meio e um fim. Então, aqui a gente vai ver basicamente o que é a diferença, né? De stateless e stateful. O stateless não guarda nenhum contexto, né? Cada requisição inclui o que é necessário para ser processado. Ela tem um início, tem um meio e tem um fim. Ela escala horizontal, né? Por que escala horizontal? Né? Qualquer instância vai atender qualquer request. Então, eu não preciso de um dado que tiver no servidor 1 para o servidor 2. Eu não preciso disso, né? O stateless me garante isso. JWT, né? Ele é stateless, né? O token carrega, o usuário, todas essas informações. E o refresh token também, né? Ele é um cara stateless. Ele guarda só o estado que ele precisa lá. Daqui a pouco a gente vai entender a diferença do JWT, do token e do refresh token. Mas isso aqui é muito simples, né? Um tem estado, o outro não tem. Aí só para complementar, né? O WebSocket. Então, diferentemente do HTTP, né? Diferentemente do HTTP que tem início, meio e fim, e a conexão é fechada, né? De fato, o socket TCP é fechado. No WebSocket não, né? A gente tem uma solicitação do cliente, o cliente abre a conexão, o servidor vai fazer o handshake, né? Que é o aperto de mão aqui, e feito isso, a conexão vira bidirecional e o socket fica aberto, né? Isso quer dizer que o servidor pode comunicar com o front-end a hora que ele quiser, independente de ter sido feita uma solicitação do front-end. Então eu gosto de fazer a analogia, né, de que esse cara aqui é um carteiro, né, que bate na tua porta sem você ficar pedindo, né? Então aqui o meu servidor ele pode entregar alguma coisa no momento que ele quiser, no momento que estiver pronto, né? Não necessariamente o meu cliente precisa pedir isso. Isso aqui é usado basicamente para atualização em tempo real, né? Para algum evento, alguma outra coisa. Tem alguma maneira de fazer usando HTTP também, mas não é o caso aqui, né? Então, isso aqui é basicamente só para entender a diferença, né, e dizer que ele existe mesmo. Então tem aqui no lado, né? Quando usar? Quando a gente vai fazer um chat, notificação push, progresso de upload, dashboard em tempo real, a gente usa o WebSocket. Pronto. Feito isso, né? De teoria, deixa eu ver aqui. Ah, tá. De teoria, né? De HTTP, basicamente é isso. Requisições são stateless, né? Tem o início, o meio e o fim. Existe qual tipo de recurso, né, que eu quero, métodos HTTP. Os status codes, que são a resposta do servidor, né? O que o servidor me devolve. Diferença de stateless e stateful. WebSocket, básico, básico. E agora aqui a gente vai para boas práticas, né, de um API REST. Então, esse cara, né, que criou o design em REST, né, que padronizou e ficou famoso, ele definiu 6 constraints, né, constraints ou regras que toda API REST deve seguir, né. A primeira de tudo é cliente-servidor, né. Segmentação disso. Então, front-end e back-end são separados, né. Eles evoluem de formas independentes.
Antigamente, né, na época de ouro do PHP, né? Na verdade ainda é, né? Na época do PHP, isso tudo era misturado, né? O PHP renderizava uma página para ti e você usava ela. E que se você pedisse um outro recurso, navegar para uma outra tela, você tinha que carregar tudo de novo. O REST tornou famoso e simplificou a implementação de SPAs, né? Single Page Applications. Então essa nossa aplicaçãozinha aqui, ela é uma SPA, né? Ela não precisa de um back-end para funcionar, né? Uma vez carregada no nosso navegador, ela funciona sem precisar de comunicação com o back-end, né? Funciona muito forte, né? A gente não precisa de tá amarrado ao back-end. Ah, caramba. Eu esqueço que muda de um, muda de outro. Aqui. Então, front-end e back-end são separados, né? Então, a gente pode ter um código para front-end, um código para back-end. Stateless, né? Cada request contém tudo que o servidor precisa para processá-la, né? Então, ela tem um início, um meio e um fim. Ela pode ser cacheada, né? Cacheable. Então, a gente pode armazenar o cache dessa requisição. Mais para frente, a gente vai entender o que é o cache. Ela tem uma interface uniforme, né? Os recursos são identificados por URI, né? Que são basicamente URL, manipulados via representações JSON. Então, tudo que trafega nas APIs de REST é JSON. E as mensagens são autodescritivas, né? Elas falam por si só, né? As mensagens que eu digo é código de erro, solicitação de recursos, você entende o que aquela coisa faz, sem ela precisar dizer o que ela faz. Separação de camadas, né? O cliente ele não sabe se ele fala com um servidor final ou com um proxy. Tanto faz para ele, né? Ele simplesmente pede aquele recurso naquele endereço e aquele recurso vai chegar. Não interessa se tem um proxy na frente, se tem uma CDN, se é um servidor 1, servidor 2, servidor 3, não interessa. O cliente sempre vai, ele não sabe com quem ele vai falar. E a sexta é Code on Demand, né? Mas isso aqui é opcional, né? Isso aqui é quando a gente precisa que o nosso cliente baixe um código para executar lá na frente, né? A gente não vai trabalhar com isso aqui, né? Mas são um dos pilares da API REST. E aqui, né, observação, né? REST é um estilo arquitetural, ele não é um protocolo, né? É só um estilo de arquitetura. É um jeito de fazer. Uma API que segue essas constraints, ela é uma API RESTful. Então, seguir tem a diferença de REST e RESTful que não basta apenas usar o JSON como forma de trafegar os dados, né? Ela tem que seguir essas constraints aqui para ela ser chamada de RESTful. Agora a gente vai, né? Falta 3 slides. Feito isso, né? Agora a gente vai, né? Para umas boas práticas de design de endpoints, né? O que é o endpoint? O endpoint é o URL que a gente acessa. Então, todo vídeo aqui, todo link clicável aqui, né? Ele tem uma URL específica. Por exemplo, se eu clicar aqui, ó, e vier copy link headers, é porque eu uso o Firefox, não estou acostumado com esse nome. Se eu copiar esse link aqui, colocar aqui no navegador, ele vai ter isso aqui que a gente chama de a gente vai ter o endpoint, né? Que é essa URL, né? Que vai dizer para o servidor o que eu quero acessar, né? E que tipo de coisa eu quero acessar. Então aqui ele tem, né, se der para ver bem aqui, né? O watch, né? Provavelmente eu quero assistir. O que eu quero assistir? Eu quero assistir um vídeo que tem esse ID aqui. Aí os próximos parâmetros não interessam para a gente, né? Na verdade, nenhum desses interessa, né? Para o usuário comum. Isso aqui é o endpoint. E como eu falei para vocês, quando a gente digita um endpoint no nosso navegador, a gente está fazendo uma requisição GET. Né? Como nós somos desenvolvedores back-end, a gente tem que seguir algumas boas práticas de design, né? Um deles é como é que a gente cria os endpoints.
a gente não pode simplesmente sair digitando, né, alguma coisa aqui. A gente não pode simplesmente sair digitando alguma URL e dizer que está ok, né? Então a gente tem alguns exemplos do lado esquerdo, né, que é o primeiro deles é o get, né? Esse get vídeos, né, ele até é meio autodeclarativo, né? Ele é uma requisição get, que, ou seja, eu estou pedindo um recurso. Que recurso do servidor é? É vídeos, né? Mas existe basicamente uma duplicidade aqui, né? O get vídeos diz eu quero os vídeos, né? Mas o método get já é justamente para isso, né? Para eu não precisar ficar dizendo get vídeos na URL, então. Então, qual que é a melhor forma de fazer isso? É criando aqui uma URL chamada vídeos, barra vídeos. Então, eu vou ter get barra vídeos. Então, eu sei que eu quero os vídeos. Aqui, né, barra API, barra vídeos, é basicamente aqui uma forma de versionar ele, né? Versionar o nosso endpoint. Mas a gente vai ver isso aqui mais para frente, né? Mas o importante é vocês entenderem que a gente pode dizer, escrever um endpoint usando, né, e dizendo o que ele faz simplesmente pelos métodos e pelo nome dele. Por exemplo, post vídeos. Post vídeos, eu sei que o post é para criar e o vídeos me diz que eu quero criar um vídeo no servidor. Então, o endpoint por si só ele é declarativo, né? Eu não preciso dizer create vídeo. Eu posso simplesmente fazer um post vídeos. Eu sei que é criar um vídeo. Aqui tem um outro exemplo, né? Aqui tem um outro exemplo de get. Esse get aqui vai pegar todos os vídeos, né, que tem disponível para mim. Esse outro get aqui vai pegar um único vídeo e eu vou dizer qual que é o ID que eu quero pegar. Então eu posso dizer vídeos, especificar o ID que eu quero pegar, usando o recurso get. Aqui embaixo, né, eu vou fazer um get nos canais, eu vou especificar um ID, né, de canal, e dentro desse canal, do ID desse canal, e selecionando esse canal específico, eu quero os vídeos só desse canal. Então percebam que toda essa construção de endpoints, ela segue sempre uma lógica, né? Eu quero um grupo, aí eu posso selecionar um cara específico, e depois eu posso pegar um grupo desse cara específico. Mais para frente, quando a gente vê o banco de dados e os esquemas, vai ficar mais claro isso aqui, porque a gente vai fazer o paralelo, né? Então a gente vai selecionar um canal no banco de dados e vai fazer uma seleção lá na tabela de vídeos para saber de apenas os vídeos daquele canal. E aí a gente vai fazer sentido essa URL, porque a gente vai casar essa URL com uma query no banco de dados. E a mesma coisa aqui, né, no upload de vídeos. Então, tentem seguir essa lógica aqui, né? Não sei se ficou claro para todo mundo. De como montar um endpoint, né? Isso é que se chama de boas práticas, né? Aí aqui do lado aqui a gente vai ter, resumidamente, o que eu falei, né? Substantivos, não verbos. Então, em vez de ter get vídeos, né, a gente vai dizer somente vídeos. O verbo vem do método HTTP. Sempre no plural, né? Vídeos vai ser uma coleção. Vídeos barra ID do vídeo é um item. E hierarquia de recursos, né? Canais, ID, vídeos. Vídeo de um canal específico. Versionamento no path, né? Então, permite evoluir a API sem quebrar os clientes, né? Então, eu posso ter um cliente que usa uma API V1 e se aí eu crio uma nova versão que precisa mudar a minha API, eu não posso criar uma API V2 que somente o cliente que suporta a V2 vai usar. Aqui é Cake Case e Bake Case. Então, não sei se vocês lembram, ou se quem está acostumado com alguns design de programação tem Pascal Case, que é as primeiras maiúsculas,
As primeiras letras de cada palavra é maiúscula. Tem o snack case, que é o que o Python usa, né? Que é tudo minúsculo, separado por underline. E tem o que Kiba case, que é tudo separado por hífen, né? Então aqui são os padrões de URL, né? Filtros via carry strings, né? Então quando a gente vai filtrar alguma coisa, então lembra lá do nosso link aqui, né? Vamos copiar o link de novo. E for aqui no nosso endpoint, esse Vzinho aqui, ó, ele é uma carry string, né? Ele é um filtro. O PP provavelmente também é um filtro. E a gente pode definir milhares de filtros aqui, né? Aqui a imaginação é o limite, né? Tem URL de metros aí, né? Não, uns 2 metros só de URL. O cara coloca um monte de filtro. Filtros via carry string. Mais pra frente a gente vai entender, né? O que é uma carry string, o que é um bar, o que é um... o que é um bar, o que é um header, o que é uma carry. Isso aqui basicamente vai importar apenas para o nosso design de endpoints, né? Como criar bons endpoints. Envelope de resposta, né? Então, lembrem lá que o nosso servidor ele pode retornar 200 ou 400. E aí, a gente segue alguns padrões, né, para devolver uma boa resposta, para devolver uma resposta que seja legível para o nosso cliente. A primeira delas é com sucesso, né? Então, aqui a gente tem um JSON, né, de sucesso. E esse JSON veio com alguns parâmetros aqui, né? Veio com um cara chamado data. Dentro desse data, vai ter alguma coisa aqui, né? Vai ter alguma coisa, uma informação que eu criei ou que eu solicitei. E esses parâmetros eles vão vir dentro de data. O próximo é o erro, né? Então, o erro, ele tem sempre que vir dentro de um cara chamado erro. Assim como o data, né, no caso do sucesso, ele vai vir, o conteúdo do erro vai vir dentro de um cara chamado erro. E aqui a gente pode colocar, né? Code, o que está faltando? O que foi o erro? Qual que é o código de erro? Campos faltantes. Que mensagem é? O e-mail é obrigatório. Quais foram os campos afetados? O e-mail. Isso aqui é bom quando você vai fazer lá um formulário lá no front-end lá, e aí o formulário precisa ser reativo, né? Você clicou para enviar, mas tu não enviou o e-mail. Se o front-end não valida isso, ele pode usar esse campo aqui, né, a resposta do servidor, para o formulário mostrar que o campo e-mail ele é obrigatório. Isso aqui é mais para frente aqui, né? String legível para humano, né? Isso aqui é tudo um resumo do que eu estou falando, né? Um dos mais importantes deu erro, nunca é 200, tá? Nada de colocar... Eu estou falando isso porque eu já vi, né? O cara retornou 200, mas aqui dentro veio dizendo que foi um erro. Não faz sentido, né? Por que eu vou usar 200, que é um código de sucesso, para dizer que dentro da requisição veio um erro? Não faz sentido, né? Se deu erro, é 400. E paginação, né? Paginação a gente vai ver mais para frente também, mas, tipo, lembrem aqui no sucesso. Deu sucesso, eu estou lendo vários vídeos, né? Eu estou lendo aqui todos os vídeos que tem no canal. Então, o Data vai trazer os vídeos, né? E aí, eu não posso trazer mais de... Não é que eu não possa, né? Mas isso economiza recursos. Né? Eu posso trazer apenas 10 vídeos, né? E aqui mais para baixo eu poderia ter um outro objeto chamado pagination, né? Que vai dizer qual que é a posição da página, quantas páginas tem, se tem mais para frente, se tem menos. Isso vai permitir com que o front-end, né, ou o cliente consiga navegar entre páginas, né? Ele consiga fazer uma boa paginação. Mais para frente também a gente vai entender o que é uma paginação. Alisson, deixa eu dar uma pergunta. Por exemplo, ele fez num site, por exemplo, no YouTube, ele foi na barra de pesquisa e fez uma busca de um certo vídeo, sei lá, de um certo assunto. E a busca não retornou nenhum vídeo equivalente. Isso é um erro ou é um acerto, mas é só que não tem vídeo? Um dos erros. Cara,
Depende, mano. Depende muito. Depende da regra de negócio do back-end. Por exemplo, o back-end diz que se ele não encontrar nenhum vídeo, é erro. Mas, e aí, como eu tô falando, né? É regra de negócio. Não necessariamente dizer que um erro, não encontrar Entendi. nenhum vídeo, é erro, entendeu? Por exemplo, no YouTube, se você digitar alguma coisa aqui, se ele não encontrar aquilo, ele vai trazer os mais relacionados, entendeu? Por que que isso é importante? Porque pro YouTube é importante que tu esteja assistindo, entendeu? Então, se ele não encontrar o que tu quer, ele vai basicamente buscar o que é parecido com o que tu quer. Numa aplicação, numa outra aplicação, por exemplo, sei lá, numa aplicação mais específica, como eu poderia colocar aqui? Acho que na Twitch, né? Enfim, tu entendeu, Tu né? bota uma coisa muito específica e ele não retorna nada. Isso, exatamente. Não é erro, né? Ele não encontrou. Aí vai depender da regra de negócio do nosso software, do nosso back-end. Entendeu? Ou seja, depende da situação, pode ser dois também, depende das regras, né? Isso, exatamente. Tá bom. Valeu. Aí eu falei pra gente, né, que a gente ia ver o que era paginação, né? Daqui faltando só mais um slide pra gente terminar essa teoriazinha aqui, né? Paginação, né? Então, paginação é basicamente o seguinte: eu tenho 20 mil vídeos, né, na minha consulta. Minha consulta retornou 20 mil vídeos. Eu não vou retornar 20 mil vídeos para o front-end, né? Eu vou dividir isso em partes, né? Que são as páginas. Então, esses 20 mil, digamos que eu pedi de 10 em 10. Vão dar 200 páginas, né? Então, cada página vai conter 10 vídeos. E isso é uma paginação, e isso é páginas, né? Você pode. É como se você fosse lendo um livro, de fato. Você navega para a página 1, você recebe os vídeos. Desculpa. Você vai para a página 0, você recebe os vídeos de 0 a 9. Você vai para a página 1, é os vídeos de 10 a 19. Página 2, de 20 até 29. E assim sucessivamente. Só que como nós somos back-end, né, a gente tem alguns designs, né, de formas de paginar. As duas são baseadas em cursor, né, e baseada em offset pagination. E as duas têm trade-offs, né, que são trade-offs, são trocas, né, basicamente, que vai dizer qual que é não que é o melhor design, que é o mais adequado para o nosso software. Por exemplo, se vocês forem, por exemplo, no feed do Instagram, no Reels lá, o back-end dele provavelmente está paginando por cursor. Então, o que é um cursor, né? Cada vídeo vai ter um número específico. Esse número vai estar indexado no banco de dados, né? Vai facilitar a busca dele. E toda vez que a gente vai dando o scroll lá, ele vai contando lá 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E isso é um cursor. Tanto é que você, quando você vai, por exemplo, rodar no Reels, no TikTok, no YouTube, qual que é o do YouTube mesmo? No Shorts, né, do YouTube. Você não consegue dizer qual que é a página que tu quer, né? Por exemplo, aqui do ladinho direito aqui, eu não consigo navegar para página tal. Eu sempre vou scrollando, né? Isso é um recurso para te manter viciado, mas é também um recurso para facilitar as consultas de vídeo no back-end. E a próxima, e diferente, né? Contrastando com o cursor, a gente vai ter o offset pagination, né? No banco de dados, a gente vai ter vou colocar aqui. Offset pagination. Deveria ter uma figura aqui. Eu vou colocar aqui uma figura para mostrar o exemplo pagination de como é que funciona a paginação aqui. Vou procurar aqui uma imagem mais legal aqui. Aqui. Pronto, essa aqui. Como é que funciona o offset pagination, né? Basicamente, a gente vai ter essa. Dá para ver meu cursor aí, né? Essa coluna de dados e eu quero percorrer ela de 3 em 3. Então, eu vou especificar um offset no banco de dados, né? Vou fazer uma consulta com um offset. Por exemplo, um offset de 3 aqui. Então, a minha consulta vai ter página 0, né? Então, eu vou pegar os 3 primeiros, vezes um offset. Então, para a página 0,
o meu índice vai começar aqui no 0 vezes o tamanho o meu offset é 0 vezes o tamanho da minha página. Então, 0 vezes 3 vai dar 0. Então, eu vou começar no index 0. Página 1, agora o meu índice vai ser offset mais tamanho da página. Caralho, qual que é a conta mesmo? Offset mais o índice da página. Então, é 3 vezes 1 mais 1. Então, eu vou começar no índice 0, 1, 2, 3. Vou começar no índice 3. Então, eu vou deslocando esse laranjinha aqui algumas vezes. Eu vou sempre dando o offsetzinho aqui. Para a próxima página, eu ia para o 2 aqui, para o Kiwi. Próxima página, eu ia para o Pineapple. E assim sucessivamente. Só que isso tem um custo, né? Um custo computacional, porque o banco de dados tem que fazer um scan aqui, começando do início até o final, do início até o índice que eu quero, né? Ele vai percorrer essa tabela. Agora, no cursor, não. No cursor, eu coloco aqui um número para ele, eu digo que ele é o número 1, número 2, número 3, número 4, 5, 6, 7. É tipo um contador. E aí, eu posso apontar o meu cursor para esse número. É muito mais fácil porque ele é indexado. Ele já vai diretamente naquele valor. Ele não precisa percorrer a tabela até chegar no valor de offset que eu quero. Eu acho que ficou um pouco complicado agora, mas mais para frente a gente vai entender como é que funciona o cursor e o offset. Aí, como eu falei, né, eles têm trade-offs, né? Então, o cursor, a paginação, ele é bom quando você tem até mais ou menos uns 50 mil, 60 mil registros, né? A partir daí ele começa a ficar custoso para o banco de dados trazer, né? E a partir desse momento é melhor usar o cursor. Ou você pode fazer o teu design, né? Pensar o teu back-end, né? Como você pode ver, não existe uma fórmula pronta, né? Tudo são decisões de arquitetura. Tudo é um planejamento, né? Mas é bom entender a base, que aí pelo menos a gente sabe o que está falando depois. A gente pode planejar os dois, né? A gente não sabe o quanto a nossa aplicação vai crescer, então a gente faz o quê? Prepara o nosso back-end para já usar cursor e paginação. Então, quando o nosso back-end estiver pequeno, ele fica usando a paginação. Quando o nosso back-end crescer muito, a gente passa a usar o cursor. Mas isso aí também tem trade-offs, né? Tem trocas. Basicamente, esse aqui é um resumo, né? De hoje, né? De hoje não, né? Acho que... Esse é o resumo de hoje, né? Acredito que a gente pode parar por aqui. A gente montou o ambiente, né? Viu um pouco de teoria, né? De API REST, RESTful, né? De HTTP, status code, né? De servidor, WebSocket, né? Envelope de resposta, né? Sucesso e erro. Métodos HTTP, né? Get, post, patch, delete. Constraints de API REST. Endpoint, né? Como que a gente pode escrever um bom endpoint, né? Então a gente vai seguir aqui as nossas constraints substantivos, sempre no plural, seguir hierarquia de recursos, versionado, keyback case, né, que é separado por traço, keyback case separado por traço, e aqui um pouquinho de cursor e paginação, né? O próximo, que eu acredito que a gente pode encerrar por aqui, a gente vai ver um pouco de teoria de vídeo e compressão, né? Como que funciona um vídeo, né? Que vai além de, é um conjunto de imagens, blá, blá, blá. Existe toda uma engenharia por trás do vídeo, né? E de como funciona a compressão de vídeo H264. Como que ele funciona por baixo dos panos. Bom, pessoal, por hoje é isso. Agradeço a atenção de vocês aí. E até o próximo sábado. Valeu, galera. Falou. 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 Pô, Valeu, mano, obrigado. Valeu aí, professor. Obrigado, professor. Bom Obrigado. dia, valeu.
Bom dia.